Sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com a doutora Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, doutora Érica. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito bom ter você aqui. Doutora Vanessa vai, além de nos contar a sua história empreendedora, ela vai trazer para a gente aqui um assunto muito interessante, mas que eu não vou falar agora. Eu vou deixar vocês aí de casa com curiosidade para saber com o que a doutora Vanessa trabalha e o que é que ela pode nos ajudar no programa de hoje. Vanessa, para que as pessoas lá de casa conheçam um pouquinho quem é a Vanessa, a história da Vanessa, conta um pouquinho para a gente quem é a Vanessa. Bom, a Vanessa é uma pessoa muito alegre, muito animada, não é ausência de problemas, de dificuldades, de doença, eu acho que é um estado de espírito mesmo. Então eu tento lidar da melhor forma possível com os problemas. Então eu sou uma pessoa bem pra frente, feliz, acredito que sim. Vanessa nasceu aonde, Vanessa? Em Salto, nasci em Salto mesmo, toda a minha história é em Salto, tenho 28 anos e quando a minha mãe e meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos e eu lembro bem pouco, tenho pouca lembrança dessa história. Minha mãe sempre me passou algo sempre muito bom de tudo isso e aí ela me criou sozinha. Né? Então ela teve problema na coluna, precisou parar de trabalhar, ela sempre foi costureira, então precisou parar de trabalhar, senão ela pararia de andar. E aí ela precisou procurar algo que ela pudesse fazer para me sustentar, porque era só eu e ela, nós não tínhamos mais ninguém. E então ela fez um curso de cabeleireiro e manicure, conseguiu comprar um terreno que na verdade hoje é construído muitas coisas ali, tem toda uma história, mas ela construiu um cômodo. E nesse cômodo, ela dividiu em 2, porque não era nem gesso, era aquelas PVC antigamente. E metade desse cômodo era o salão dela, e metade era a nossa casa. Então eu lembro que tinha até um puxadinho, ela fez um puxadinho com telha mesmo, de Eternit. Desculpa. Não, é muito bom ouvir histórias assim. E a gente sempre, graças a Deus, a gente sempre teve muito Deus na nossa vida. E ela sempre me passou coisas boas. O que você quiser ser, você pode ser e você vai ser. E eu lembro que a nossa casa era ali, então eu estava na parte de dentro do cômodo que era a nossa casa, mas eu estava ouvindo que ela conversava com as clientes no salão, e no mesmo momento que as clientes desabafavam, ela também desabafava com as clientes, porque ela não queria me passar nenhum problema, ela só queria me passar o lado bom da vida. Embora tudo que a gente estivesse passando, todas as dificuldades, ela queria me passar muita coisa boa, que foi o que ela passou. E na verdade foi isso, então ela foi crescendo, sempre trabalhou muito. Nessa época que ela largou a costura, ela precisou, na verdade, largar a costura, ela ainda comprou uma máquina, trabalhava das 5 da manhã às 3 da tarde de costura e das 3 da tarde até meia-noite, 1 hora da manhã como manicure. Minha avó sempre foi a minha segunda mãe. Então essa foi a minha infância, né? Essa é a lembrança que eu tenho, que a gente sempre é uma família simples, né? Então nada veio muito fácil, sempre teve muito trabalho, muito suor e foi assim. E aí, Vanessa, estudou onde, Vanessa? Eu estudei sempre em escola pública, toda a minha vida foi em escola pública, só a faculdade mesmo, que eu cursei na FADITU. Fez algum curso técnico no meio do caminho? Na verdade, comecei a trabalhar com 12 anos, eu recordo que eu queria um celular. Falei, mãe, eu quero um celular. Ela, se você quer, você precisa trabalhar. E aí eu comecei a fazer faxina na casa de uma merendeira da escola que eu estudava mesmo. Fazia faxina 2 vezes por semana. É um orgulho para mim dizer isso hoje. E depois dessa faxina eu comecei a trabalhar como manicure com ela, também no salão.
E aí, com 15 anos, depois também trabalhei num depósito de gás como atendente. E aí, com 15 anos, nós em Saltos temos a Guardinha, a Associação de Educação do Homem de Amanhã. Sim, que é sensacional, né? Muito concorrido, muito concorrido. Conheço muitas pessoas que passaram pela Guardinha e que tem uma história incrível, né? Se você aproveitar tudo que tem ali, não tem como dar errado. Colocando Deus à frente, não tem como dar errado. Então, na verdade, eu quis muito entrar. Teve todo um trabalho para que eu não entrasse. As minhas notas, porque você tem que ter notas azuis para entrar, e as minhas notas foram repassadas erradas, foram notas vermelhas. E aí a gente ligando para saber se eu tinha passado ou não, era 100 vagas para 1000 alunos. Nossa. Então, eles, não, porque você tem nota vermelha. Não tenho. Então, foi todo um trabalho para eu vir na escola, brigar na escola, eu e minha mãe, para conseguir levar minhas notas azuis, para eu quero entrar, eu vou entrar, de qualquer jeito eu vou entrar. E eu consegui entrar, tive professores maravilhosos, professores incríveis, e quem sabe aproveitar dali é um pontapé assim, porque você está trabalhando, você trabalha porque é um estágio que é oferecido para nós, então trabalha hoje em dia o estágio é 6 horas por dia, mas naquela época a gente fazia o horário da empresa, então entrava às 8 horas, entrava às 7, saía às 8, às 5 da tarde, entrava para estudar à noite na escola e durante o sábado, o dia inteiro na Guardinha fazendo o técnico em administração. E eu saía do técnico no sábado, 5 horas da tarde, e ia a pé para fazer inglês ainda no centro e até 7 da noite. Então, assim, sempre foi muito batalhado, tive muito propósito de vida. Eu quero ter mais, quero ser mais, quero ter melhor. Então, sempre foi assim. Que lindo isso, Vanessa. Vanessa, e a faculdade? E aí, como é que foi? Então, aí eu terminei o técnico, né? Ingressei logo na faculdade. Com o técnico, eu fiz um estágio no fórum. No fórum, eu tive um problema lá. Eu entrei para trabalhar num setor que não era automático o guardinha entrar direto para aquele setor, porque era administração. Geralmente, os guardinhas ficavam nos cartórios. Então, eu já entrei com uma imagem assim, por que ela entrou direto na administração? Então, eu tive alguns probleminhas, fiquei só 6 meses lá, porque eu queria fazer o meu trabalho da forma correta e algumas pessoas não queriam que eu mudasse o que já estava errado. Sim, como é quase todos os lugares. E aprendi com você também, tem aquilo que a gente não abre mão, que é o valor. São os valores. Então, assim, eu falei, é assim ou é assim? Não vou fazer diferente, não vou fazer errado. Então, eu saí e eu lembro que foi ali que eu me apaixonei mais pelo direito. Falei, eu vou voltar. E eu vou voltar como advogada. E hoje eu volto, eu encontro os servidores que estão lá, escreventes da minha época de 10 anos atrás, que ainda não se aposentaram. E é muito gratificante eles virem falar comigo. É bacana isso. É legal. Trabalhou em alguma empresa, Vanessa? Trabalhei também com técnica de administração, fazendo estágio. E depois também, para poder... bancar a faculdade, eu trabalhei em uma empresa que não tinha nada a ver com o ramo jurídico, mas eu precisava ter dinheiro para bancar a faculdade. Minha mãe sempre falava assim, você não precisa trazer dinheiro para dentro de casa, desde que você esteja bancando seus estudos. Então, eu sempre me dediquei a isso, sempre quis isso, então sempre foi dessa forma. Então, eu trabalhava para bancar os meus estudos. Vanessa, e aí, teve alguma outra empresa que você trabalhou ou não? Não, a última empresa foi essa mesmo, que quando eu só saí dessa empresa para daí falar, agora eu preciso entrar na ordem. Terminei a faculdade, já não tenho mais a prestação da faculdade, preciso prestar OAB e preciso entrar na minha área. Teve desafios para passar lá no exame da ordem? Bastante. Bastante, né? Bastante. Eu vou pedir pro pessoal lá de casa, então, que está nos assistindo, para que eles voltem, nos aguardem aí, porque nós vamos voltar agora no próximo bloco, que eu quero ouvir quais são os desafios, né? Porque muitas pessoas tentam, poucos passam, né, Vanessa? Tem que ter persistência. Então a gente vai querer ouvir o que a Vanessa fez para passar, uma aluna, né, de colégio público, né? Público. Então, eu espero você, não saia daí.
volta no nosso segundo bloco do programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a doutora Vanessa, advogada, uma menina que veio de uma família simples, né, Vanessa? Simples. Que venceu muitas barreiras e resolve, então, cursar Direito, porque teve uma experiência como estagiária no fórum, né, Vanessa? Isso. E Vanessa estava nos contando aqui que ela começou a trabalhar numa empresa e vai nos contar, inclusive, quais foram os desafios para passar no exame da ordem. Mas antes disso, Vanessa, me conta como é que foi essa empresa, se você ficou lá, saiu, as chances que você teve lá dentro. Conta pra gente. Então, nessa empresa eu fiquei 5 anos. Foi realmente todo o período da faculdade. Mas é área administrativa? Área administrativa totalmente. Eu entrei como auxiliar, fui para assistente, sempre tive gestores maravilhosos, como pais mesmo, pessoas boas. E eu, terminando a faculdade, então eu já procurava entrar no jurídico, porque eu queria entrar na minha área, queria ter contato com o direito realmente. Mas não deu certo, não abria vaga, E aí foi que eu conversei com eles, né? E eu precisava ter contato mais com... E você era funcionária lá? Funcionária. E aí foi quando eles falaram, Vanessa, a gente gosta muito de você, a gente já tentou bastante colocar você no jurídico, como não abre vaga, mete a cara, o que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar. Que legal. E aí eles conseguiram que me mandassem embora para que eu não saísse sem direito nenhum. E aí eu fui procurar um estágio. Eu tinha terminado a faculdade e aí que eu fui procurar um estágio porque eu não tinha contato nenhum com o direito. E eu saí ganhando 1/3 do que eu ganhava, 1/4 do que eu ganhava na empresa, porque foi eu dei passos para trás para conseguir depois andar mais para frente. Então você entrou ganhando 1/4 do que você ganhava. Foi. E eu tive muito apoio da minha mãe e do meu marido, né? Eu casei 1 ano antes de terminar a faculdade. E aí o meu marido sempre esteve muito junto comigo, sempre me apoiou em tudo. Fique tranquila, fome a gente não vai passar. E aí eu tive esse 1 ano todo para estudar para o exame da ordem, né? Eu fiz 2 provas para conseguir passar e aí eu não fazia mais nada. Eu fazia o estágio 6 horas por dia e eu só estudava. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Eu não lavava, não passava, não cozinhava. Ele fazia tudo. Porque, então foi juntos, né? Nós estávamos no mesmo barco. E eu consegui passar, graças a Deus. Recordo como se fosse hoje, quando eu recebi a notícia, nós estávamos numa viagem, que era um feriado de julho, e estava eu, minha mãe e meu esposo, mais 2 amigas. E no último dia que saiu o resultado do exame da ordem. E eu muito ansiosa, querendo saber toda hora no computador, meio escondido para querer saber o resultado. E eles que estavam junto comigo não queriam que eu soubesse o resultado, porque se eu não tivesse passado, eu ia ficar chateada, ia chorar. Então eles não queriam, então eu estava vendo escondido, mas não saiu. Então a gente voltando de viagem, uma amiga me liga e fala, acabou de ser o resultado e você foi aprovada. Ai, que delícia. E aí foi uma festa no carro, né? Tanto essa minha amiga que me ligou, a Fernanda, quanto as 2 que estavam comigo dentro do carro, a Tabata e a Carol. E todo mundo chorou dentro do carro. Foi uma festa porque foi uma luta, né? Não foi muito fácil. Muitas pessoas passam com muita facilidade e outras não. E a gente sente que não se mede estudo, não se mede conhecimento. É isso que eu queria saber. O que mede nesse exame, Vanessa? Tem muitas pegadinhas, tem coisas que a gente coloca que é certo, mas a banca não entende como certo. Entendi. Então tem muita coisa envolvida. É um contexto. É um contexto. Não é uma todo. prova de certo e errado. Não, na verdade são 2 fases, né? Hoje ainda tem o tal da repescagem, que se você errar na segunda fase, você vai direto para a segunda. Na minha época não, você errou na segunda, você voltava para a primeira. E então e é isso que eu posso falar pro pessoal, né? Se é isso que você quer, se realmente é isso que você decidiu ser, se é o amor, a paixão, essa profissão, para não desistir, porque muitas pessoas desistiram. Tenta 1, tenta 2, tenta 3, fala, eu não vou tentar mais, porque é uma frustração quando você não passa. Então, para que não desista, né? Que continue firme no seu propósito, se esse realmente é o seu propósito. É o seu sonho. Talvez os que desistem não é o propósito. Pode ser, não é a prioridade. Né? Vanessa, e aí? Passou no exame da ordem, como é que foi? Estava na condição de estagiária, tudo mudou? Aos poucos, né? Foi aos poucos. Aí eu fiquei mais 1 mês, onde eu fazia estágio, nesse escritório.
Como eu falei, sempre tive gestores ótimos. Todas as experiências que eu tive de profissionais acima de mim, de superiores, sempre foram pessoas ótimas. E aí eu falei, eu preciso agora procurar um escritório para eu trabalhar e ter uma remuneração fixa. Então eu comecei a trabalhar num escritório, comecei a procurar emprego, tanto em empresa quanto em escritório, porque eu precisava começar a ter uma remuneração fixa. E você já tinha uma área definida ou não? Não, ainda não. Geralmente, quando nós não temos ninguém da família que é advogado, que não tem ainda um legado, uma marca formada, você começa do zero, né? Então, essa também é um dos desafios de que quem já é filho de advogado, neto de advogado, não tem. E eu sabia que eu ia começar do zero, que teria que ser do zero. E então, eu trabalhava em todas as áreas, aceitava todas as áreas, menos o criminal. Comecei a trabalhar nesse escritório. E aí, concomitantemente, abriu o meu. Minha mãe falou, minha mãe, né, sabe aquela casinha que tinha 2 cômodos? Então, hoje tem 2 casas e 2 salões nesse terreno. E aí ela falou assim, como eu mudei para cima, você vem e usa a sala de baixo como seu escritório. E aí eu fiquei 2 meses atendendo na minha casa, e daí da minha casa eu levei o escritório lá pro salão dela, pra sala dela. Que interessante. E aí, Vanessa? E aí eu permaneci ali durante 4, 5 anos, mais ou menos, né, trabalhando em outros escritórios para ter um fixo, mas trabalhando também no meu. Então, eu prestava serviço para esses escritórios e também estava com o meu. Sempre foi os 2 juntos, porque eu queria ter o meu nome, a minha marca, então seria aos poucos. E aí tivemos uma crise há uns 2, 3 anos atrás, mas acho que sim, né? Esse tempo. E nessa crise eu fui mandada embora. Eu falei, então, eu acho que agora é a oportunidade de eu assumir o meu escritório. Ao invés de eu procurar emprego, eu vou assumir o meu escritório. E aí eu assumi, com a cara, com a coragem, com Deus à frente. E aí, graças a Deus, até hoje, eu tenho o meu escritório já. Que interessante. E, Vanessa, hoje, enquanto empresária, quais os desafios, Vanessa? Nós temos muito. Eu costumo dizer que não são concorrentes, porque o sol, minha mãe sempre me ensinou isso, o sol brilha para todo mundo, e brilha mesmo. Eu acho que a diferença está no que você faz, como você faz, se é com amor, se é por dinheiro, porque hoje eu tenho a minha missão, a minha visão é ajudar o cliente e não o dinheiro. Então, quando você muda, você vira a ficha, o atendimento é diferente, a forma com que você trata esse cliente é diferente, o retorno que você dá para esse cliente é diferente. Nós precisamos de dinheiro? Sim, precisamos de dinheiro para pagar as contas, mas isso acaba sendo uma consequência. Então, é a profissão que eu amo, que eu faço por amor, e o desafio é permanecer firme nisso. Porque se você tem propostas, né? Propostas para você fazer diferente, de uma forma mais fácil, de uma forma para você ganhar mais. E aí cabe a você decidir ou não o caminho que você vai seguir. E durante esse período, né? Porque enquanto a gente tem o nosso salário fixo, né? Que a gente tem alguém ali por trás, nos aportando, né? Dá mais segurança. Sim. Quando você perdeu isso, teve, assim, qual foi o sentimento, Vanessa? Porque aí é a Vanessa que vai ter que fazer o nome dela, não é mais a Vanessa do escritório X ou a Vanessa do escritório Y, né? Eu sempre fui muito de oração. E aí eu falei, olha Deus, agora é nós. Ou a gente vai ou a gente não vai. Eu vou fazer experiência, né? Eu quero. Se for da tua vontade, que dê certo. Se não for, a gente volta para trás de novo, vamos mandar currículo para a empresa, vamos mudar. Mas eu quero, é isso que eu quero. Então, eu coloquei à frente de Deus e falei, vamos junto. Vou trabalhar, vou estudar, é isso que eu quero, preciso da bênção. E aí a gente seguiu. E estamos seguindo. E quando você olha aí, dá uma olhadinha para trás, né, Vanessa? De onde você saiu, para onde você chegou? É um filme que passa na nossa cabeça. Tem algum sentimento muito forte, pessoas Vanessa? Contras. Eu acho que tem um sentimento de... Não fala. Eu espero você no próximo bloco para terminar de ouvir essa história incrível da Vanessa. Não saia daí.
Estamos de volta no nosso terceiro bloco do programa Café de Negócios e eu estou com a doutora Vanessa, que vai nos contar nesse bloco algumas curiosidades da área que ela atua. Mas antes disso, eu perguntei para ela, né? O que uma menina, né, quando olha para trás, que começa a trabalhar cedo também, né, Vanessa? Com 12 anos. Com 12 anos, né? E vê onde conseguiu chegar, de onde saiu, onde conseguiu chegar. E eu perguntei qual é o sentimento mais forte. Conta pra gente, Vanessa. O sentimento mais forte que eu tenho hoje dentro de mim é de vitória e gratidão. Gratidão. Muita gratidão a Deus, porque Ele também não me deixou desistir diante dos obstáculos. Não tenha dúvida, né? Porque é uma escolha, né, Vanessa? É uma escolha. A sua história, ela é uma história de muitas pessoas, né? Muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas crescem com a mãe que luta demais. Aí você tem pessoas que se tornam Vanessa, você tem outras pessoas que não se tornam uma Vanessa. E é uma escolha, né? Sempre foi. Sempre foi. Nós sempre temos duas opções. Eu posso escolher. Posso ficar descansando ou eu posso estudar. Eu posso ficar dormindo ou eu posso trabalhar. Eu posso ficar na guardinha até as 5 da tarde e depois ir a pé pro inglês. Ou eu posso ficar jogando conversa fora. As duas são válidas, só que cada uma leva a gente para caminhos diferentes. Exato. Não é? Exato. Vanessa, hoje, doutora Vanessa, aprovada no exame da ordem, atuando em carreira solo. Quais áreas Vanessa resolveu atuar? Então, quando nós passamos no exame da ordem, como eu falei para você, quando a gente não tem alguém que já tem um escritório formado, uma referência que você começa do zero, a gente acaba atuando em todas as áreas. Tá. E como eu falei para você, eu sempre buscava algo significativo para minha profissão, para minha carreira. Eu não queria somente ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro, porque eu gosto disso. Então, eu tinha que encontrar um motivo maior além do dinheiro, que tem muitos motivos maiores além do dinheiro. E aí, algo em ajudar as pessoas me tornou uma nova Vanessa profissional. Então, primeiro eu comecei mais na área da família, né? Eu atuo em defensoria pública, na cidade de Salto, e a gente tem muito contato com o direito. A maioria é área de família, 90% eu posso dizer. Então, receber aquelas pessoas simples, aquelas pessoas carentes, e você saber que você está ajudando. Porque essas pessoas vêm requerer o que de você, Vanessa, para o pessoal lá de casa entender? O que o direito da família abrange? Inúmeras coisas. A gente faz divórcio, faz pedido de pensão de família, regularização de guarda. E aí, desses atendimentos, eu recebi um casal, o deles era divórcio consensual, algo que eu queria contar para vocês. O que é um divórcio consensual, para as pessoas saberem? Um divórcio consensual é quando as duas partes estão de acordo. Acho que brigaram tanto que chegaram a um consenso as duas, vamos nos separar. E tá tudo bem. As duas partes vamos assinar juntos, sem briga, sem litígio. Senão é litígio, né? Senão é litigioso. Quando somente uma parte quer e a outra não, aí é litigioso. Então é muito mais fácil consensual, porque as duas partes já conversaram sobre bens móveis, sobre bens imóveis, toda a partilha. Já chegam decididos. Com quem vai ficar o filho, como vai ser a pensão. Então é só você redigir. Só que ali naquele momento, eu senti com os dois na minha frente que não era isso que eles queriam. E aí eu fui sentindo, conforme eu fui perguntando, que eu fui anotando, eu identifiquei no olhar deles que eles não estavam certos do que eles queriam. E o consensual, ele é muito rápido. Hoje a gente até brinca que virou uma máquina de divórcio. As pessoas casam e se divorciam muito rápido, muito rápido. É muito simples tudo isso. Então, o afeto, o amor, o valor vai ficando para trás. Porque é fácil, eu vou fazer um teste, se não der certo a gente separa. Então, eu identifiquei nesse casal que eles não queriam se divorciar. E aí a gente é psicóloga um pouco, ou é advogado um pouco, psicólogo, um pouco terapeuta, né? E nós fomos conversando e aí dali eles falaram: obrigada, doutora, a gente realmente não quer se divorciar. Aí um olhou pro olho do outro: eu também não quero me divorciar de você. E ali foi muito significante para mim, eu me emocionei com eles ali na minha frente, porque era uma família. Eles têm uma filha na época, acho que a filhinha tinha 2 anos. O que um filho sofre com a separação dos pais. E ali eles
saíram me agradecem até hoje, aonde me encontram, se pode me mandar uma mensagem agradecendo. E aí quando eu conto isso para algumas pessoas, mas e o dinheiro, Vanessa? E os seus honorários? Os meus honorários, eles vêm depois daquilo que é ajudar as pessoas. Sim. Eu poderia falar, vamos divorciar, depois se vocês quiserem voltar, vocês voltam. Voltam aqui que a gente refaz, né, o processo. Então, eu acho que é esse o feeling de querer realmente ajudar e que o dinheiro seja consequência e não o principal. Que bacana. Vanessa, e você atua só na área do direito da família ou não? Não, aí eu comecei tenho uma parceira, né, em Indaiatuba, e aí ela começou a me apresentar o previdenciário. Legal. E aí as coisas começaram a acontecer, começaram a mudar, né, no auge, e eu resolvi começar a atender esses clientes também, né? Porque antes nós éramos apenas parceiras, então eu comecei a resolver também atender esses clientes juntos para entender. E aí eu fui me apaixonando de uma forma pelo direito previdenciário, que hoje é o auge, assim, vamos dizer assim, né? Tenho 80% dos casos do escritório está em previdenciário. Vanessa, o nosso programa tem tempo curto, né? Então a gente tem que dimensionar o tempo aqui, mas tem tanta coisa que eu queria te perguntar, principalmente por conta do direito previdenciário. Eu gostaria de saber se é verdade essa história da reforma, se ninguém mais vai se aposentar. Fala pra gente aí. Falo. Na verdade, sim, nós temos uma reforma aí, né? Nós temos uma lei, que é a MP 871 de 2019. Essa lei já está versando sobre alguns benefícios, principalmente aqueles por incapacidade, que é auxílio-doença e auxílio-invalidez, que é o famoso pente fino, vamos dizer, né? Eles vão procurar mexer nisso. E já foi, a lei, ela foi publicada no dia 18 de janeiro, e ela tem um prazo de validade de 120 dias, é 60 dias mais 60 dias. Porém, já está válida. Esses benefícios, a gente já tem várias alterações nesses benefícios. Alguns prazos mudaram, carências mudaram. Só que o foco é o pente fino. E aí nós temos o que realmente vai mexer nas aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, é a PEC, que é uma proposta de emenda complementar. Então, essa proposta é apenas uma proposta ainda. Então, para que as pessoas procurem para saber a sua situação, porque ainda não mudou. Ainda é uma proposta. Então, é isso que eu queria saber. Então, ainda eu posso... ainda não está nada validado. Não, nós estamos ainda... As aposentadorias, né? Com tempo de contribuição isso e mesmo. por idade. Então, elas têm vários itens para ser alterados, para ser modificados. Só que como a gente mexe na lei maior, que é a Constituição Federal, então é bem mais difícil ser alterado. Então, requer mais tempo, requer mais audiências. E é diferente da medida provisória que você está alterando uma lei. Então, essa proposta das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, ainda está sendo válida a antiga. Então, o ideal hoje é buscar um advogado que faça esse cálculo e que realmente eu tenha uma informação verdadeira. Exatamente. Procurar um profissional de sua confiança. Sim. Que você realmente não acredite em tudo que fala. Na internet. E principalmente no nosso instituto, né? Que faz de tudo para que o benefício seja menor, de um valor, de uma forma menor. Nem sempre, mas na maioria das vezes sim. Então, o ideal é procurar, sim, um advogado de sua confiança para fazer esse cálculo e ter um parecer, como que você deve se portar daqui em diante. Vanessa, foi muito bom ter você aqui. E eu deixo um minutinho do nosso programa para você olhar ali para aquela câmera. Agradeça quem você quiser. Revisite de novo o seu passado. Não pode, se não chora. Se não chora. Mas agora é você com as pessoas que te ajudaram. Vai lá. Bom, eu acho que primeiramente, acima de tudo é Deus. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que eu tive, porque eu não cheguei aqui sozinha. Eu tive muitas pessoas me ajudando, amigos, familiares, professores. Quantos professores? Às vezes o professor ele não tem noção da validade que ele tem na vida de um aluno, da importância que ele tem, simplesmente por ele estar ali. Então, quero agradecer a todos os meus professores, aos meus gestores,
por conhecer você, agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Minha mãe, que sem ela, com certeza não seria 1/3 do que eu sou hoje. Obrigada por tudo, mãe, que a senhora fez por mim. Ao meu esposo, que está comigo sempre, me apoiando. Junto comigo, todas as nossas vitórias são nossas, porque ele está comigo em todas as vitórias, ele me apoia em tudo. Então, quero agradecer você. E essa vida que eu tenho, aos amigos que eu tenho, eu almejo muitas coisas, mas eu já sou muito feliz da forma que eu sou. Só tenho que agradecer, principalmente esse momento de estar aqui com você. Que bom! Muito obrigada. Eu que agradeço, Van. Obrigada por você estar aqui. E você aí de casa, que com certeza se inspirou na história da Vanessa, pôde perceber que as coisas não são fáceis, né, Vanessa? Não. Mas são possíveis. E você Vale a pode, né? pena. E você pode ser o que você quiser ser. Pode. Como você quiser ser, onde você quiser ser. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.